recebê-lo aqui na nossa cidade, no sexto CETESP. Jesus lhe abençoe. Obrigado pelo convite. De novo. Boa tarde. Boa tarde, meninos. Vocês, uma parte, já me conhece. O Eurípides já fez uma apresentação. Nós vamos fazer as colocações devidas e depois a gente vai abrir para o debate. Quem não me conhece, nós temos um abrigo com crianças especiais, adolescentes e adultos. Fica na região da Pampulha, no bairro Santa Mônica. Quem for em Belo Horizonte, a visita é marcada conosco. O Eurípides e o Bibiane, mais algumas pessoas, têm o meu telefone até no umbral. Então fica fácil me achar, a gente marca essa visita lá. Quando a gente pensa na instituição família, no contexto família, nós vamos iniciar com uma colocação de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, e a gente vai trazer do relacionamento afetivo conjugal para a relação pais e filhos, destrinchando esses papéis. Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 7, no versículo 28, ele diz para nós assim: se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Nós vamos entender esse versículo. Se te casares, não pecas. Ou seja, Paulo está dizendo para nós que casamento é opcional. Casamento é opcional. Você faz a sua escolha. E nós, quando fizemos a escolha por esse encontro ou reencontro, nós atendemos a opção do livre-arbítrio. Se te casares. Você casa se você quiser. Se não quiser, não casa. Ah, Emerson, mas e se eu já tiver programado isso no plano espiritual? Refaz a sua programação se você não deseja. Não é porque estamos programados que a gente vai cumprir como se fosse uma ditadura. 4 coisas estão programadas. Quando eu falo assim, e se tiver programado no plano espiritual, já tem gente olhando uma para a outra e falando assim, tá vendo? Eu não estou desfazendo relações, nós estamos aqui refletindo sobre as relações. 4 coisas estão programadas quando a gente vem para o plano físico. A família que a gente vai nascer, a pessoa com que a gente vai se casar, a profissão que a gente deverá ter e o gênero de morte. As 4 coisas estão programadas. Entretanto, as 4 podem ser modificadas. As 4 podem ser modificadas. A família que a gente vai nascer, você é o 5º filho programado no plano espiritual. Seus pais resolveram ter só 2. Você não vai vir nesse núcleo. Ah, mas quem sabe eu vou chegar na casa dos meus pais, igual Moisés, num cestinho, pelo rio. Chega não. Não chega, os rios estão secando. Não tem mais tempo de colocar cesto, não dá mais. Ou seja, vai ser reconstruída uma nova encarnação. Ou seja, vai ser feita uma reprogramação. A profissão que a gente deverá ter, a gente pode mudar. E o Livro dos Espíritos deixa isso claro. Tem pessoas que do outro lado registram o desejo de serem operários quando chega na Terra. Chega aqui, resolve a ser poeta. Esse é o exemplo do Livro dos Espíritos.
e fica fazendo aqueles versinhos que ninguém vai reconhecer nunca, e abre mão de ser um grande operário para ser um mau poeta. Mudou a programação. Aí aquela pessoa que tiver programado o casamento, ou não programado, pode reprogramar? Pode reprogramar. Muitas vezes, ela programou não se casar. Chega aqui na terra, a prima casa, a vizinha casa, a amiga casa, a irmã casa, e aí o que ela diz? Solteira eu não vou ficar. E eu vou casar também de qualquer jeito. Eu tive uma paciente que ela colocou, eu falei assim, filha, a relação que você está envolvida está te dando sinais claros de desunião. Vocês não conseguem entrar em acordo nas coisas mais simples. É isso mesmo que você quer? Emerson, ainda que a gente se separe, eu vou me casar. Eu falei, então você já está se preparando para isso? Estou. O Emerson, é difícil para os homens entenderem, mas é melhor para a mulher ter casado e se separar lá na frente do que ficar solteira. Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque o homem, quando ele não casa, a sociedade já entende que o homem fez isso por opção. A mulher, quando não casa, a sociedade entende que ninguém a quis. Eu falei, a sociedade ou você? Ela falou, a sociedade. E aí eu lembrei de Mário Quintana, que desencarna depois de 80 anos, e perguntaram para ele, por que ele nunca casou? Por que ele nunca casou? Ele disse assim, eu preferi não me casar com ninguém e deixar todas desejosas, do que me casar com uma e fazê-la desiludida. Poético, né? Preferi ficar solteiro para deixar todas com vontade, do que casar com uma e fazer só a vontade dela. Então vocês imaginem, mas pode ser feito reprogramação? Pode. Quem tiver a chance de ler, vai pegar o livro Os Mensageiros, capítulo 7, intitulado A Queda de Otávio. Otávio foi resgatado no plano espiritual por 6 entidades. Essas 6 entidades o ajudaram, e durante 30 anos, ele programou a nova encarnação dele com inúmeras tarefas, entre elas trabalhar de forma profícua na mediunidade. Quando ele chega aqui na Terra como filho mais velho de um casal, antes dele chegar no corpo físico, em gratidão aos 6 espíritos que o ajudaram, esses 6 precisariam de retornar ao corpo físico, ele pede para ajudar esses 6. E aí ele vem como filho mais velho de um casal. Esse casal tem mais outros 3 filhos. Quando Otávio estava por volta de 13 anos de idade, a mãe dele desencarna, sendo que os 4 filhos foram encaminhados para a doutrina espírita, para a área da evangelização da criança. Otávio estava vivendo o movimento da chamada pré-mocidade, na sua época. Aos 14, 15 anos, o pai começa a namorar com uma outra senhora. Ela, viúva do seu primeiro relacionamento, o pai se apaixona, passado mais 2, 3 anos, os 2 se casam. Essa viúva, ela traz 3 filhos do seu primeiro relacionamento. E aí, Otávio começa a desprezar a atenção aos 6 irmãos, 3 biológicos e 3 afetivos. A mãe dele no plano espiritual começa a intuí-lo. O grupo de jovens começa a convidá-lo para retomar os movimentos na casa espírita. E ele não volta para casa.
ele despreza as orientações da mãe. Quando ele está por volta de 19, 20 anos, a madrasta desencarna. Um ano e meio depois, o pai é internado no leprosário. Por volta dos 22 anos, Otávio estava com os 6 espíritos que ele se comprometeu no plano espiritual. Ele se comprometeu a trabalhar na área mediúnica, se comprometeu a cuidar dos 6 espíritos, se comprometeu a ficar solteiro. E aí ele vai ao médico, e o médico, avaliando a angústia dele e a tristeza, coloca para ele assim: você já teve experiências sexuais? Ele fala: não, nunca tive. É isso que está te faltando. Sexo, meu filho, forte, saudável, bonito como você tem que ter experiências sexuais, canalizar sua energia para o sexo, para sair dessa angústia que você vive em cuidar dos 6 irmãos mais novos. Ele começa a se envolver irresponsavelmente, sem qualquer vínculo afetivo, engravida uma mulher de um padrão moral muito inferior àquele que ele buscava, e ele, consoante aos ensinos que ele tinha recebido, ele assume essa mulher como esposa, assume o filho, a paternidade, e abandona os 6 espíritos que ele se comprometeu. No final deste capítulo, capítulo 7 do livro Os Mensageiros, Otávio fala com André Luiz: aquela mulher e aquele filho que não estavam na minha linha reencarnatória, se encarregaram de vingar, entre aspas, o abandono que eu promovi aos meus 6 irmãos, que era a representação viva da minha redenção no crescimento espiritual. Então, imaginem vocês, ele desencarna mais cedo do que o programado, porque ele desencarna com 40 e poucos anos, vítima de suicídio inconsciente, em função dos excessos que ele se promoveu. Como vocês podem ver, 4 coisas estão programadas: a família que a gente vai nascer, a profissão que a gente deverá ter, a pessoa com que a gente vai se casar e o gênero de morte. Todas as 4 podem ser modificadas de conformidade com o nosso livre-arbítrio. Então, quando Paulo diz: se te casares, você casa se você quiser. Mas se te casares, não pecas. Olha a orientação de Paulo: não busque aventuras fora do seu relacionamento afetivo conjugal. Não busque aventuras. Não pecas. Se a virgem se casar, não peca. Quando fala a virgem, as pessoas têm uma ideia da questão biológica. Se a virgem, a mulher virgem, Paulo não está falando disso. Ele está falando se a pessoa virgem se casar, virgem de sentimento, virgem de emoção, virgem na sua escolha, se a pessoa virgem se casar, não peca. Todavia, olha como que ele fecha o versículo: os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Os tais terão tribulações na carne. Dificuldade, gente, todos os casais invariavelmente vivem. Todos os casais. Mas a gente se ilude com algumas situações. O homem, quando ele casa com a mulher, ele acha que a mulher não vai mudar, e a mulher muda. E a mulher casa com o homem achando que o homem vai mudar, e o homem não muda. É muito mais difícil o homem lidar com esse movimento. Se essa é a primeira frase profética, eu vou passar para vocês uma outra. Se você se casou ou não se casou, não se preocupe, lá na frente você vai se arrepender. Porque está relacionado às tribulações trazidas por Paulo. Todos nós temos dificuldades. Todos nós. E aí, nós vamos observar na Terra que nós temos 3 tipos de casamentos:
provacional, expiatório e de almas afins. Qual que predomina entre nós? Provacional, expiatório ou de almas afins? Vou fazer uma enquete. Quem acha que é provacional, levanta a mão. Pode abaixar. Quem acha que é expiatório, levanta a mão. Pode abaixar. Quem acha que é de almas afins, levanta a mão. Pode abaixar. O expiatório e provacional está equilibrado. Mas olha, o que predomina entre nós é o provacional. São os testes. Você tem um mal-estar hoje, refaz amanhã. Você tem uma dificuldade hoje, reconstrói amanhã. Se amanhã não tem relacionamento, não dá para ter diálogo, depois de amanhã vai ter, e você sente falta. Muitas vezes os dois assumem aquela postura de emburramento, isso é provacional. Porque o próprio nome emburramento já diz para nós o que significa. Emburramento, o encontro do burro com o jumento. É ou não é provacional? E os dois juntos ali, ó, firmes. O homem emburrado bate janela, chuta a cadeira, a mulher faz um bico que o tamanduá tem inveja dela. Emburramento. Relacionamentos provacionais. Provacionais. Ah, mas o expiatório está dividido aqui no nosso público. Mas não é o que predomina. O expiatório, o próprio nome já diz, expiação, traz sofrimento. Relacionamento é luta, relacionamento tem tribulações, mas relacionamento tem o prazer, tem a alegria, tem a afetividade, tem encontros e reencontros, tem diálogo. O diálogo não é simplesmente a arte de conversar, mas de saber ouvir. E a gente aprende quando a gente faz a escolha para estarmos com alguém nesse caminho. São as tribulações. O expiatório, ele traz sofrimento. O expiatório traz dificuldades. É dor dia a dia. Ah, mas eu tenho que levar essa relação até o final? Não. Você leva até o seu limite. Conversa com outra pessoa. Se estiver passando exemplos negativos para os filhos, para a pessoa que você escolheu, para a sociedade, já estão esgotados os recursos. Isso está no capítulo 22 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que Deus juntou, no item o divórcio. Esta é a resposta da pergunta 697 do Livro dos Espíritos. A indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei humana, não é uma lei de Deus. Ah, Emerson, mas se eu separo dele, eu vou vir com ele junto de novo na próxima? Talvez. Ah, mas eu vou ter que aguentá-lo como marido? Talvez. Mas podem não vir como marido e mulher. Deus tem N situações para nós sanarmos dificuldades. Às vezes vem como irmãos, gêmeos, chipófagos. Tem N situações. Agora, nós temos que ter segurança, aí o Emmanuel vai colocar isso para nós no livro Vida e Sexo, no capítulo Casamento, que é o capítulo número 7, ele vai colocar para nós no livro Vida e Sexo, que nós temos que esgotar as nossas forças a favor da escolha que a gente fez. A favor da escolha. Quando esgotamos e é sofrimento, é acusação, é agressão, é exemplo negativo para os filhos, olha, chegamos ao fim daquele movimento. E tem o casamento de almas afins, que algumas pessoas levantaram a mão, são aqueles mais otimistas, muito otimistas. Só para vocês terem uma ideia como funciona a alma afim. Divaldo Franco estava em São Paulo,
e uma pessoa chegou para ele e falou assim: Divaldo, trabalhador da casa espírita, Divaldo, eu estou com um problema. Qual o problema, meu filho? Divaldo, eu descobri minha alma gêmea. Meu filho, isso não é um problema, isso é a solução. Eu falei: não, Divaldo, o que acontece é o seguinte, é porque eu sou casado e minha alma gêmea não é a minha esposa. Ah, meu filho, você está com problema. Divaldo, mas eu já pensei na solução. Qual a solução que você pensou, meu filho? Divaldo, eu gostaria que você conversasse com o Dr. Bezerra de Menezes, que como ele é um mestre na reencarnação e na desencarnação, ele desencarna minha esposa, eu vou me casar com a minha alma gêmea, e minha esposa vai vir nossa filha. E o Divaldo coloca que a proposta dele era sincera, ele até chorava quando ele falava. Divaldo foi embora para a Bahia, isso está num livro que se chama Palavras de Luz, que é um livro só de perguntas e respostas do Divaldo para o movimento espírita. Ele vai para a Bahia e ele pensa: não vou ocupar o Dr. Bezerra com essas questões. Termina a reunião mediúnica, o Dr. Bezerra olha para o Divaldo e fala assim: quanto à proposta do nosso irmão de São Paulo, diga-lhe que como ele me vê mestre na reencarnação e na desencarnação, basta ele me autorizar. Eu vou desencarná-lo, caso a alma gêmea dele com o terceiro gêmeo, e ele vem filho da alma gêmea dele. Aí o Divaldo passou o recado e ele não gostou. E aí ele preferiu ficar com a esposa. Mas Emmanuel coloca para nós que raríssimos, atenção, raríssimos são os casais que representam a alma gêmea uma da outra e estão encarnados e juntos na Terra. E eu olhei bem para vocês desde o início, ninguém está com cara de raríssimo. Então, ou são provacionais ou expiatórios, porque ninguém aqui está com cara de raríssimo, porque o raríssimo destaca. Ah, mas existe alma gêmea? Existe. A partir da pergunta 323 em diante do livro Consolador, Emmanuel vai explicar para a gente sobre a presença, a importância e os vínculos que a gente tem na relação com a alma afim. Então o nosso movimento, e aqui eu não estou colocando, vocês estão o dia inteiro envolvidos com o seminário, eu não estou colocando de relações heterossexuais. Nós podemos abordar também as relações homoafetivas, porque eles fazem escolhas de papéis. Então, nós estamos colocando de relações conjugais. Nesta relação vem os filhos. Podem ser filhos biológicos, podem ser filhos afetivos, podem ser filhos de casais héteros, podem ser filhos de casais homos. E aí uma pessoa, promotora de justiça, chegou para mim e falou assim: Emerson, mas como que fica a educação de uma criança por um casal homo? Como que vai ser futuramente? Será que ela não vai ter problemas na sexualidade, na dignidade, na moral? Ela não vai ter em função de um casal homo? Se eu, conversando com ela, se eu entender ao pé da letra o que você está me dizendo, todos os filhos de casais héteros não eram para ter problemas de caráter, não era para ter problemas de moral, não era para ter problemas espirituais, sociais, acadêmicos, familiares, financeiros, e a terra estaria plena. Só que os filhos de casais homos ainda não entraram nos estudos para nós patologizarmos de conformidade com os nossos preconceitos. Porque muitas vezes é o nosso preconceito que trabalha contra a estabilidade do outro, são as nossas dificuldades. Mas Pedro,
Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no segundo versículo, ele diz para nós assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Repetindo: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Ou seja, Pedro está dizendo que é para nós oferecermos pasto para aqueles que estão conosco. Ele fala: apacentai, ofereça pasto. Nesse momento aqui, onde nós estamos trocando saúde espiritual, estamos oferecendo pasto. Estamos oferecendo o bem-estar que a gente carrega. Estamos oferecendo a alegria do sorriso que a gente precisa de dar a continuidade dele quando conseguimos transpor os muros da casa espírita e encontrar as pessoas na via pública. Mas, trazendo para o vínculo familiar, ofereça pasto para o seu marido, ofereça pasto para a sua esposa, ofereça pasto para os teus filhos. Apacentai o rebanho de Deus que você convive com ele todos os dias. Apacentai. Ou seja, o que nós estamos oferecendo para os nossos filhos? Que tipo de reflexão nós estamos trazendo? Atenção! Nós somos a última geração que obedecemos os nossos pais. E estamos nos tornando a primeira geração que estamos obedecendo os nossos filhos. Isto é grave. A criança não vem com discernimento do plano espiritual, salvo uma ou outra situação. Estamos em movimentos de aprendizado. Apacentai, ofereça para ele o que você tem de bom, o que você tem de estudo, o que você tem de experiência, o que você tem de caráter. E você vai escutar o retorno dele na vivência, no dia a dia. Então eles não vêm espiritualizados. Vez por outra, atenção, vez por outra, eles trazem informações que nos cabe o questionamento da nossa postura. E eu ainda estou falando de criança. Então imaginem vocês, capítulo 14, Evangelho segundo o Espiritismo: honrai vosso pai e vossa mãe. Item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho, ele traz uma informação muito interessante. Imaginem vocês, nesse calor, você vê seu filho ou sobrinho, filho da sua amiga, 1 ano e meio, de fraldinha descartável em cima do berço, dormindo, cabelinho enrolado, com os bracinhos abertos, aquela pancinha de fora, aquela coxa, que dá vontade de você dar uma dentada naquele menino. Dá vontade de você comer o menino. Quando ele se torna adolescente, você arrepende por que não comeu. Devia ter feito. Mas quando a gente vê esse menino ali, a gente olha para ele e fala assim: parece um anjinho. Olha como que Santo Agostinho nos conhece. Ele diz assim: desde o berço, as crianças manifestam as tendências boas ou más trazidas de passado. Repetindo, desde o berço, as crianças manifestam tendências boas ou más trazidas de passado. Ou seja, desde bebê, eles estão manipulando os pais. E aí, ele vai descrevendo a respeito disso,
E ele fala para nós fazermos, de conformidade com a nossa consciência, o melhor pelos nossos filhos. Fazer o melhor. E lá na frente ele diz assim: façam o melhor e permaneçam, atenção, permaneçam com a consciência tranquila, independente do produto que esse filho venha dar. Escutem. Permaneçam com a consciência tranquila, independente do produto que esse filho venha dar. Fazer o melhor significa o quê? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Pedro, oferece o que você puder, dentro da questão da consciência. Não estou colocando questões materiais. Dentro da moral, oferece o que você puder. Apacentai. Mas nessa relação, hoje, nós estamos tendo um problema grave dentro de casa. Um problema grave, quando nós falamos de tecnologia. Mas quando falamos de tecnologia, todo mundo lembra do celular, do tablet. Vamos voltar um pouquinho. 1920, começaram a estudar sobre a transmissão de imagens. 1926, inventaram a televisão e começaram a estudar o tubo de imagem. 1928 foi lançada a primeira televisão com transmissão de imagem para outras regiões. 1928 chegou a televisão no mundo. Passaram aí aproximadamente 50 anos. Entre 50 e 60 anos, nós tínhamos a televisão na nossa casa, passando imagem preto e branco. Mas nós, desejosos de incrementar a imagem, criamos uma tela colorida. Lembram da tela? Primeiro começaram com a tela azul, e aí fixava a tela azul na frente da televisão para falar que estava vendo televisão a cores. Depois inventaram a tela rosa. Você pode ir na loja para comprar a tela azul ou a tela rosa. Quem aqui já teve cor de tela colorida na TV preto e branca? Levanta a mão. Que beleza. Adoro falar para a minha geração. Depois inventaram a tela colorida com 2 cores. Depois 3 cores. Ela tinha uma tarja azul, outra rosa e outra amarela. 3 cores. Anos depois chegou para nós a televisão a cores. A tecnologia da imagem, ela veio pela televisão na década de 1920. 1920. Então imaginem vocês, na década de 80, junho de 90, a revista Veja fez uma pesquisa em torno das televisões brasileiras. Colocou seus repórteres por uma semana na frente da televisão brasileira. Uma semana. Para eles registrarem tudo que a televisão brasileira estava passando. Uma semana. E eles constataram, junho de 90, constataram 1.145 cenas de nudez, 707 brigas e facadas, 276 relações sexuais, 72 palavrões, 1.940 tiros. Uma semana a televisão brasileira mostrou
esses dados: 1.145 cenas de nudez, 707 brigas e facadas, 276 relações sexuais, 72 palavrões, 1.940 tiros. Psiquiatras franceses pegaram esses dados e levaram para a França e fizeram lá a mesma pesquisa que foi feita no Brasil. Mandaram a resposta para o professor, doutor da UFMG, da área de psiquiatria e neurologia infantil, José Raimundo da Silva Lippe, e disseram para ele: na França, estes dados não são dignos de nota, então não merece aprofundamento na nossa sociedade francesa em suas pesquisas. Eu estou falando junho de 90. Imaginem hoje, 29 anos depois, o que as nossas redes sociais estão passando. As crianças estão confundindo uma garota de 2 anos e meio na frente da televisão, chegou para a mãe e falou: mãe, estragou. E a mãe falou: não estragou, minha filha, tá ligado? Não, mãe, estragou. A mãe saiu da cozinha, foi lá, e aí a garota estava assim: mãe, estragou aqui, ó, estragou, ó. Aqui, estragou. Ela tentava passar a imagem da TV como se passa a imagem no celular. 2 anos e meio. Ela estava certa no aprofundamento que foi passado para ela. Quem estava errado eram os pais que colocavam, com 2 anos e meio, um celular na mão dela. Ah, mas o celular vem dessa época? De forma alguma. Pergunta 192 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para os espíritos assim: se nós fizermos o bem a partir de agora, aproveitando todas as oportunidades de caridade, todas, a gente desencarna numa situação quase angelical. Pensem, vocês vão viver mais 30 anos, 40 anos, e a gente vai aproveitar todas as oportunidades de fazer o bem. Nós desencarnaremos numa situação quase angelical? Gente, aproveitar todas. Não tem mais pensamento negativo. Se você chegar lá fora agora, o seu carro estiver arranhado, pneu furado, vidro quebrado, não tem problema, você vai orar pela pessoa que fez isso. Orar. Não vai se indignar, não vai se revoltar, não vai se irritar. Todas. Se você vê o seu patrão te pedindo para você doar 1 semana de trabalho todos os meses, que a empresa está difícil, você vai doar com um sorriso largo na face, porque você está aproveitando todas as oportunidades. Vocês acham que a gente desencarna quase anjo? Não. Kardec escuta a resposta dos espíritos. Após vocês colocarem todos os valores que conhecem em prática, todos, ainda existem outros valores que só lhes serão apresentados quando os atuais estiverem sendo praticados. Entendam isso. E aí ele coloca: a natureza não dá saltos. Quando tudo que a gente conhece estiver sendo colocado em prática, outros valores vão aparecer que hoje a gente desconhece. Mas olha, vamos fazer uma ligação com o instrumento que a gente tem hoje na mão.
1870, inventaram uma máquina bacana demais. Se chamava máquina de escrever. 1870, inventaram a máquina de escrever. Era uma beleza. Você não usava mais caneta nem lápis. Você datilografava. Aí datilografava, o carro, quando terminava a folha, dava um sinalzinho. Quem aqui conheceu, fez curso de datilografia, levanta a mão para mim. Poxa, mas que beleza. E aí dava o sinalzinho, como é que é o sinal? E aí você voltava o carro pegando na alavanca e continuava datilografando de novo. Os jovens estão olhando para mim e estão falando, essa palestra é para doido. Onde já ouviu falar isso? Aí a gente continuava datilografando, de novo vinha, voltava o carro. 100 anos depois, inventaram uma outra máquina bacana demais. Também era máquina de escrever, mas era máquina de escrever elétrica. Você não tinha que tirar a mão do teclado para voltar o carro com a alavanca. Você ia com um mindinho numa tecla e o carro bailava em cima da mesa. Olha que beleza! 100 anos depois, antes da gente aprender direito a usar a máquina elétrica, chegou a máquina eletrônica. E essa nós nem chegamos a ver, e chegou um trombolho na nossa mesa chamado computador. Aquele trombolho chamado computador, ele foi sendo aprimorado. E o seu tamanho foi sendo diminuído, e foi chegando o celular, e o teclado do celular e do tablet respeita o princípio do teclado da máquina de escrever de 1870. Os jovens não perguntam como que foi organizado essas letras. Tem mais de 150 anos que essas letras estão ali. E antes a gente tinha que fazer curso de datilografia. Você pergunta para o jovem assim, você sabe o que é datilografia? Ele fala, datilou o quê? Então, respeita o princípio que estava lá atrás. Ou seja, nós precisamos da tecnologia, nós precisamos da imagem. É a imagem que veio da televisão, que hoje nós fazemos no bloco cirúrgico, cirurgias por vídeo. Antigamente, para fazer uma cirurgia de rins, para pedra nos rins, era uma verdadeira cesariana, aonde tinha que abrir para tirar pedra. Hoje, você faz por videolaparoscopia. A imagem que eles estão usando no bloco cirúrgico veio da televisão da década de 1920. O teclado do celular, ele veio de quase 150 anos atrás, a partir da máquina de escrever. E se você estivesse ao lado de um aluno em 1880, 1890, e ele ali datilografando, você poderia falar com ele assim, daqui a mais ou menos 120, 130 anos, você, meu filho, vai datilografar aqui e alguém vai te responder imediatamente. Hoje nós vivemos isso, que é em tempo real. Se nós estivéssemos com esse professor há 150 anos atrás, a gente ia falar com ele, você é doido. E a loucura hoje está à nossa disposição. Mas não estamos sabendo utilizar esse bem-estar. A tecnologia veio para facilitar as nossas relações e ela está dificultando. As famílias não estão conversando. As famílias estão mandando zaps. Dentro de casa. Dentro de casa.
Estamos colocando os nossos filhos para descansar a cabeça com o celular na mão, descansar a gente. Uma outra pessoa da Procuradoria de Justiça me procurou apavorada, porque o neto dela, com 4 anos, estava na casa dela. Quando ela viu aquele ambiente de quietude no quarto, ela foi lá para ver o neto. Quando ela foi ver o neto estava com uma gilete na mão, cortando os pulsos. 4 anos, olhando para o celular que dava o comando. Na hora que a avó foi próximo dele para pegar o celular, ele falou: vovó, não vovó, se eu não cortar, a mamãe vai morrer. E ela me falou apavorada: Emerson, eu já briguei N vezes com a minha filha para não deixar o celular nas mãos do filho dela. 4 anos. Não estamos sabendo utilizar a tecnologia que está à nossa disposição. Não estamos sabendo. Então Pedro, se por um lado ele falava: apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós, muitos de nós não estamos tendo tempo de conversar com os nossos filhos, porque estamos atendendo a tecnologia. Porque vamos para a mesa do café da manhã com o celular do lado. Se o filho vai falar alguma coisa: espera aí, meu filho, deixa eu só responder isso aqui. Estamos com dificuldades. Apacentar e oferecer pasto, então ofereça exemplo. Exemplo. Imaginem vocês, desde quando existe vestibular nesse país, desde quando existe, a prova começa às 13 horas. Desde quando existe, a prova começa às 13 horas. Todos os anos, invariavelmente, tem gente que chega atrasada. Todos os anos. Isso ficou tão comum que agora virou atração internacional. Turistas da Inglaterra, da França, da Nova Zelândia, ficam na porta das principais universidades públicas do país para ver o brasileiro chegar atrasado e filmar. E eles se desesperarem no portão, e os turistas fotografam, filmam e colocam nas redes sociais para o país deles. Desde quando existe vestibular, tem gente que chega atrasado, todos os anos, gente. Se a pessoa tem dificuldade com horário, dorme na porta no dia anterior. Dorme na porta da faculdade. Ah, minha prova vai ser na faculdade tal. Dorme lá. Ela já sabe que ela chega atrasada. Ela fica o ano inteiro estudando para uma prova. No dia da prova ela chega 1 minuto atrasado. O portão está fechado. Ah, mas porque o ônibus para de contar a história. Se não tem o hábito de cumprir horário, muitas vezes esse hábito é por causa dos próprios pais, que não cobraram em disciplina e foram favorecendo os excessos dos filhos. Pedro, na segunda carta de Pedro, olha que versículo mais atual. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. O homem é escravo de tudo aquilo que o domina. O homem é escravo de tudo aquilo que o domina. Olha como nós estamos lidando hoje com a tecnologia. Nós estamos lidando de forma tão doentia que estamos agredindo as nossas relações. Estamos lidando de forma tão doentia que o CID-11, o Código Internacional de Doenças, o CID-10, foi apresentado na Organização Mundial de Saúde em maio de 90. O CID-10 tem catalogado 14.400 doenças. O CID-11
já está pronto. Foi apresentado na Organização Mundial de Saúde em maio deste ano, 29 anos depois do CID-10. O CID-11, enquanto o CID-10 está com 14.400 doenças, o CID-11, ele tem catalogado 55 mil doenças. Ah, significa que a ciência está evoluindo muito? Não, significa que nós estamos adoecendo mais. Em vez de utilizarmos todo esse arcabouço teórico em nosso favor, nós estamos nos agredindo. Lá tem uma doença, só para vocês entenderem, que se chama nomofobia. No CID-10, o CID-11, ele foi apresentado em maio desse ano e só vai entrar em vigor em janeiro de 2022, para que as nações se preparem, para que as nações se adaptem, para que as nações traduzam para as suas línguas. Janeiro de 2022, nós teremos o CID-11 à nossa disposição. Ele é todo virtual, 55 mil doenças, não dá nem para fazer um livro. Então nós temos no CID-11 uma doença que no CID-10 ela é catalogada em síndrome de ansiedade. No CID-11 ela se chama nomofobia. Já ouviram esse termo? Nomofobia, medo da ausência do celular. Hoje virou uma patologia. A pessoa esqueceu o celular, ela entra em relação com o estresse, com a ansiedade, com a agressividade, com a angústia, porque o celular ficou em casa. Nomofobia, medo da ausência do celular, medo da ausência do computador. Nomofobia. Nós estamos adoecendo se a tecnologia não está à nossa disposição no nosso tempo, naquela hora. Estamos adoecendo. Então, quando Pedro fala para nós, na sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 9, o homem se torna escravo de tudo aquilo que o domina, não podia ter sido tão atual, 2000 anos depois, o que Pedro falou. E podemos ampliar, a gente se torna escravo da tecnologia, a gente se torna escravo dos bens materiais, a gente se torna escravo do carro, a gente se torna escravo. Milor Fernandes, escritor, humorista, ele colocou para nós, até dissecando a colocação de Pedro, Milor Fernandes diz assim: é importante ter, sem que eu ter te tenha. Entendam, é importante ter, sem que eu ter te tenha. Ou seja, nós estamos nos tornando escravos daquilo que está nos dominando. E nós temos que estabelecer uma diferença entre informação e conhecimento. Ah, mas a internet, ela traz uma série de conhecimentos e informações. Ah, mas qual que é a diferença? O conhecimento, ele é seletivo. O conhecimento te traz discernimento. A informação, ela é cumulativa. O conhecimento é seletivo e te traz discernimento. Consequentemente, você navega na internet. A informação, ela é cumulativa. Não te acrescenta nada. Consequentemente, você naufraga na internet. E tem muita gente naufragando, que diz que está navegando. E aí a pessoa não tem nada para fazer, ela senta na cadeira e começa a passar. E aí tem lá, salário do Neymar. O que te interessa saber a vida do Neymar? Nada.
E aí você vai buscando informações que são cumulativas e que não vai te acrescentar absolutamente nada. Pega uma palestra, um discurso, um bate-papo de teóricos, de filósofos, de cientistas, do movimento espírita, N palestras. E aí sim, ela não é cumulativa, vira conhecimento e ele é seletivo, porque você sabe que vai aplicar em algum lugar. Se não der para fazer isso naquele momento, faça depois. Atenção, ninguém, parece redundante isso que eu vou dizer, ninguém deixa de se interessar por aquilo que interessa. Ninguém deixa de se interessar por aquilo que interessa. O que não é interessante para você hoje, agora você não pode, depois você vai pesquisar. Por quê? Porque você está navegando. Ninguém deixa de se interessar por aquilo que interessa. Então nós vamos utilizar em nosso favor. Uma colega, quando queimou o teto da igreja de Notre Dame, no primeiro semestre deste ano, na França, esse teto começou a queimar no início da tarde. Essa colega de trabalho chegou para mim, quando entrou na minha sala, falou: Emerson, você viu o que está acontecendo? Você viu? O teto da igreja de Notre Dame está pegando fogo. Não, filho, eu não vi. Porque tem pessoas que têm tanta vontade de dar informação que ela é mais rápida do que a internet. Não deu tempo nem de ser... Não tive tempo. E ela já foi: Emerson, o teto da igreja está pegando fogo. Eu falei: verdade? Emerson, você imagina onde já se viu um absurdo? O berço da nossa história está ali, é o berço da história do mundo, é uma falta de responsabilidade. Eu conheço o teto, eu fui lá na França, eu vi, eu visitei, eu fotografei. Emerson, é um absurdo, o descuido, o desleixo. E eu olhava para ela impassível. E ela olhou para mim e falou assim, depois de fazer um discurso de descontentamento com o incêndio: Emerson, eu te conto e você não toma nenhuma providência, isso não te incomoda? Me incomoda. E você fica assim? É, assim. Estou muito incomodado com o teto da igreja de Notre Dame. Mas você não fala nada, você não reage? Não, eu vou reagir. Eu vou reagir. Afinal de contas, ali está o berço da nossa história. Ali, verdadeiramente, uma igreja que começou a ser construída 1100 e alguma coisa, demorou 200 anos na sua construção, terminou a sua obra em 1345, nós já temos mais de 700 anos daquela igreja. É o berço na nossa história. Me incomoda. Mas me incomoda muito mais os 3 bilhões e 400 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza no mundo. Me incomoda mais os 2 bilhões de pessoas que estão sem água potável no mundo. Me incomoda os 800 mil pessoas que estão desencarnando por ano pelas portas do suicídio. Me incomoda 63 mil pessoas por ano no Brasil desencarnando no trânsito. Me incomoda as mais de 500 mil pessoas que nos últimos 8 anos de guerra na Síria, uma guerra absolutamente sem sentido, se é que alguma guerra faz sentido, 500 mil pessoas que desencarnaram vítimas de uma guerra sem sentido na Síria. Me incomoda. Você acha que com esses dados na minha cabeça eu vou me preocupar com o teto da igreja de Notre Dame? Eu não estou dizendo que ele não precisa ser revisto. Eu não estou dizendo que as obras que lá não precisa ser reconstruído, que as obras não precisam ser revisadas. Não é isso. Mas em menos de 24 horas os milionários franceses vão abarrotar os cofres da França, do governo francês. Menos de 24 horas.
Mais de 3 bilhões vai ser doado. Escuta o que eu estou te falando. 17 horas depois, 3 bilhões e meio convertido em reais estava nos cofres da França para reconstruir o teto da igreja de Notre Dame. E os 3 bilhões e 400 milhões de pessoas continuam abaixo da linha da pobreza. E nós continuamos com um índice altíssimo de suicídio, desencarnando no mundo. Uma pessoa a cada 40 segundos por suicídio, 3 a cada 2 minutos. Continuamos com o trânsito brasileiro matando invariavelmente. Continuamos com 2 bilhões de pessoas sem água potável no mundo. Continuamos com a Síria em guerra e matando indiscriminadamente. Então, é importante que a gente use a tecnologia sim, mas é importante que a gente use em nosso favor. É importante que eu aprenda a dialogar com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, sem ser pelo celular. É importante que eu levante do sofá, vá até o quarto e fale: minha filha, vamos trocar uma ideia sobre essa mensagem que você me mandou, porque eu prefiro que a gente converse olho no olho. Então é importante que a gente construa a partir do diálogo. Está tão grave nas nossas relações, que agora nem conversar as pessoas estão conversando mais. A pessoa pergunta para você assim: e aí, Emerson, tudo bem? Eu falo: tudo bem. Se eu não mandar uma carinha, a pessoa pergunta assim: mas está bem mesmo? Porque tem que vir o emoji. Emoji, nós temos mais de 843 emojis, ou emoticon. Emoji é o significado de pictograma em japonês. Emoticon, que é o radical emotion, mais o termo icon, o termo emotion, mais o radical icon, emoticon, britânico. Emoticon ou emoji, é a mesma coisa. Não basta você falar para a pessoa que você está triste, você tem que mandar uma carinha chorando. Não basta você dizer que está encantado com ela, você tem que mandar 2 estrelas nos olhos. E se você estiver apaixonado, você tem que mandar um coração pulsando. Utilizando essas imagens, nós estamos voltando entre 1700 a 2500 anos antes de Jesus, na época dos assírios, dos maias e dos incas, aonde eles utilizavam as cavernas para fazerem as suas imagens e darem significado quando ainda não tinham textos. Então não estamos conversando mais. E agora tem as figurinhas. É um inferno. Tudo para substituir o diálogo. E Narcisa, no capítulo 37 do livro Nosso Lar, ela fala da importância do diálogo em todos os graus da escala evolutiva. Quando o diálogo não é verbal, ele é mental. Diálogo. Então isso está virando um vício nas nossas relações. Nós temos restaurante em Belo Horizonte, tem uma placa na entrada. Quando você vai entrar, tem uma placa grande: não temos Wi-Fi, favor conversar com a companhia que você trouxe. Tem um outro restaurante que o garçom está na porta. Você está entrando acompanhado com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, ele chega para você e te faz uma proposta. Você pode entrar. Você está de celular? Os dois estão. Fica 1h30 sentado, consumindo ou não. Deixa o celular aqui no arquivo, o armário fechado, pode levar a chave.
Se vocês ficarem 1h30, no mínimo, dentro do restaurante, na saída, vocês pegam o celular de vocês e vocês levam uma garrafa de vinho importado. O estoque do restaurante está lotado. Eles não dão conta de ficar mais de 15, 20 minutos, meia hora. Sai da mesa, vai lá, pega o celular, abre mão daquele acordo. Não aguentam. Esse comportamento nós estamos passando para os nossos filhos. E eles estão vindo nomofóbicos. Emerson, mas eles estão com muita facilidade com a tecnologia. Estão. Vocês devem ter notado que os partos ficaram mais difíceis. Notaram que os partos estão mais difíceis? Agora estão fazendo mais, está vindo mais cesárea, né? Porque o menino está vindo do plano espiritual com o tablet. Se o tablet não sair, ele não vem. Eles estão vindo com o aparelho. Eles estão prontos para a tecnologia. Não é de nos assustar. Por que não? Capítulo 2 do livro Comunidade Educacional das Trevas, da médium Eliane Mazzarini, do Rio de Janeiro. O espírito de Vinícius, que foi educador aqui na Terra. No capítulo 2, ele coloca de salas de aulas dos espíritos futuros reencarnantes que estão tendo aula nos computadores individuais. Cada aluno, ele fala de 10 salas de aula, 10 salas. Eles estão tendo aulas no computador. Cada aluno com o computador individual, quando ele entra, ele recebe, e ele vai ter aula ali. Eles estão vendo um filme que foi passado aqui na Terra, Amor Além da Vida, que vai descrevendo as dificuldades do suicídio e a relação de solidariedade e de amor. Eles vão vendo o filme. No momento que eles estão assistindo o filme, cada um com seu computador, 10 turmas, 30 alunos por turma, cada um na sua sala tem um coordenador, e esse coordenador vai explicando, todos vêm, dá uma parada, elabora a sua pergunta, a pergunta chega para o coordenador. Depois que todos terminam de ver o filme, fecha os seus computadores e travam a discussão. Travam a discussão, o bate-papo. E eles estão vivendo grandes dificuldades em preparar o retorno no plano físico, porque a grande preocupação desses futuros reencarnantes é a violência no planeta como um todo. O índice assustador de violência. Então vocês imaginem, eles já vêm preparados, eles têm facilidade. E aí um jovem chegou para mim e falou: Emerson, eu não entendo como que vocês conseguiram chegar na idade que chegaram sem a tecnologia. Como? Sem computador, sem celular, sem o tablet. Emerson, eu não entendo como que vocês chegaram. Eu olhei para ele e falei assim: eu também tenho uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo como que vocês conseguem viver sem diálogo, sem solidariedade, sem relacionamento de amor ao próximo, sem tempo para a sua família, sem tempo para o Cristo. Eu também não entendo como vocês conseguem viver. Então nós estamos numa relação completamente antagônica. E esse exemplo que estamos passando para os nossos filhos, eu conversei com um empresário em Vitória. Ele tem uma fábrica de tecidos. 40 funcionários no chão de fábrica. No salão do chão de fábrica tem uma passarela que faz um U.
E ele tem um funcionário que fica andando na passarela. O funcionário faz caminhada o dia inteiro na passarela, para lá e para cá. Fica observando os 40 funcionários trabalharem. E ele estava me explicando que a idade que ele mais tem dificuldade com os funcionários é o chamado menor aprendiz. E eu perguntei por quê. Emerson, quando a gente contrata o funcionário, ele assina no contrato, ele lê o contrato, ele assina. Não pode descer para o chão de fábrica. Não pode. Com blusa de manga comprida, com relógio de pulso e com celular no bolso. Não pode. Relógio de pulso eu não preciso de me preocupar, porque o jovem não usa. Eu falei, mas se estiver fazendo frio, não tenho problema com frio lá dentro da fábrica, porque eu tenho climatizador, a temperatura é a mesma para todos. Não aceito blusa de frio. E não deixo o celular no bolso do guarda-pó. Se eles chegarem, cada um recebe um armário, coloca no armário relógio de pulso, blusa de frio e celular. E aí eu perguntei para ele por que dessas restrições. E ele colocou, você imagina, o meu funcionário fica girando. Quando um celular toca, a pessoa chega e faz assim. Entenderam a sutileza do movimento? O celular está no bolso, tocou. Quer que eu repita? O jovem acha que ninguém viu. Aqui, vocês vão lembrar. Quem aqui já deu aula ou é professor? Levanta a mão para mim, só para eu entender. Ótimo. A gente, quando é aluno, acha que o professor não vê a gente colar. Vocês já notaram? Acha ou não acha? O professor está lá na frente. Todo mundo de cabeça baixa. Todos. Aí tem um lá no meio que faz assim, ó. Ele tá de cabeça baixa, como todo mundo. Ele faz assim, ó. Ele acha que o professor acha que ele está tentando lembrar o conteúdo. Ele acha que o professor, ao vê-lo levantando a cabeça, ele está tentando lembrar. Professor não é burro. Aí o professor viu aquele aluno fazendo assim, o professor chega e dá uma volta, porque aquele aluno levantou a cabeça. Aí ele dá uma volta, desce, vai lá. Porque ele sabe que o aluno, quando levanta a cabeça e faz assim, ele está querendo ver aonde está o professor para ele poder mexer na cola que ele deixou. Ou ver a prova do vizinho, ou abrir as pernas, pegar o que está escrito lá na cadeira, um papelzinho, um celular, o relógio no pulso, qualquer coisa. Então, qualquer movimento estranho, o professor está vendo. É a mesma coisa que acontece nessa fábrica. Um movimento estranho, quando a pessoa fez o movimento, aquele fiscal, que ele falou assim, Emerson, meu fiscal é o funcionário mais bem pago que eu tenho dentro da empresa. Ele sabe o funcionamento de todas as máquinas. Ele vem, desliga, desligou a máquina e fala com o jovem assim, seu celular está no seu bolso. E ele tocou. Aí o jovem chega e fala, não trouxe. É mesmo, eu trouxe. Esse fiscal fala assim, pode passar no departamento pessoal, você está demitido. Aí eu falei com ele assim, mas você demite na hora? Ele falou, na hora. Eu falei, por quê? Ele falou, Emerson, você imagina ele atendendo o celular e ele perde um dedo na máquina. Ele perde um dedo. Eu vou ter que indenizá-lo para atender a justiça brasileira. E ele vai virar presidente do Brasil. Vocês imaginem, Emerson, eu atendo a legislação. Eu falei, então você não dá chance. Ele falou, o Brasil não dá chance. Quem dá chance para os filhos são os pais, mas não estão preparando esses filhos para entrar na sociedade. Porque a sociedade não fica dando chance para jovem ou para adulto.
Eu não tenho problema com os adultos, porque os adultos têm passarinho para cuidar, tem filho para criar, tem dívida para pagar, e o adolescente acha que ele vai burlar leis. Quando ele disse isso, eu me lembrei da psiquiatra Nise da Silveira. No seu livro Reconstruindo Emoções, livro psicografado por Iraci Campos de Noronha, no Rio de Janeiro, essa psiquiatra que viveu mais de 90 anos no Brasil, entre as várias colocações neste livro Reconstruindo Emoções, ela coloca para nós assim: os pais estão preparando seus filhos para serem bem-sucedidos e não bem resolvidos. Os pais estão preparando seus filhos para serem bem-sucedidos e não bem resolvidos. O que mostra para nós o alto índice de suicídio no mundo, entre 15 e 29 anos de idade. Porque na hora que aparece um problema, uma dificuldade, um transtorno, uma angústia, um não, eles saem da vida pelas portas do suicídio. Preparamos os nossos filhos para serem bem-sucedidos. Uma profissão reconhecida, um salário digno, que possa trabalhar, que possa viajar, que possa ganhar mais do que o outro. Mas a hora que aparecem problemas emocionais, afetivos, espirituais e ou sociais, eles não dão conta de enfrentar. E muitos, milhões de pais continuam preparando seus filhos para serem bem-sucedidos. E aí a fala de Pedro: apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, ou seja, vamos passar o melhor para os nossos filhos. Entre esses pontos do melhor, evangelizemos os nossos filhos. Evangelizemos. Livro Desafios da Educação. O Espírito de Camilo responde Raul Teixeira, é um livro só de perguntas e respostas. O livro tem 85 perguntas e respostas. E o Espírito de Camilo responde a pergunta de número 21. Como lidar com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? Como lidar com filhos de espíritas que não se interessam pela doutrina espírita? Ele fala: partamos do pressuposto de que o desinteresse não é dos pais. Ou seja, os pais já são interessados e os filhos não se interessam, o que fazer? E aí ele coloca: com a criança, você vai trazendo a criança para o movimento. Criança não tem livre-arbítrio. Ele não fala isso, eu que estou falando para vocês, ok? Eu que estou dizendo. Criança não tem livre-arbítrio, quem determina é a gente. Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor da USP, doutor em educação, ele coloca assim: lembro quando eu era criança e meu pai ia com a minha mãe no restaurante e ele escolhia, junto com a minha mãe, aonde nós sentaríamos. Hoje, eu vejo os pais no restaurante. Um casal pergunta para o filho: onde você quer sentar, meu filho? Aí o filho escolhe lá, o irmão escolhe cá. E o casal tenta convencer os dois aonde deve sentar. Quando não tem acordo, porque o que escolheu lá não abre mão, o de cá não abre mão, o pai senta com o filho lá, a mãe senta do lado de cá. Foram almoçar em família. Imaginem, os meninos estão dando a condução. Criança não tem livre-arbítrio, gente. A criança não quer vir na evangelização, vem logo. Raul Teixeira fala assim: anda, vem comigo, estou indo, sua mãe está indo, anda logo, vem atrás de mim que eu estou fechando a casa. Enfim, vai embora. Tem que vir. Ah, mas e se for de religião diferente, que os dois entrem em acordo? Quando eu conheci a minha esposa, na época, quando era minha namorada, ela era do movimento católico.
tudo a gente conversava. Entre as nossas conversas, falávamos da orientação religiosa dos nossos filhos. E eu falava que eu gostaria que os nossos filhos fossem evangelizados na doutrina espírita. E ela falava, mas eu também gosto do catecismo. Eu falei, ok, então vamos combinar? Aquele que for mais presente, encaminha os filhos dentro do princípio que ele abraça. Claro que eu falei pensando em mim. Para eu propor uma competição, eu já proponho sabendo que eu vou vencer. Aquele que for mais presente, encaminha. Ela falou, ok. Eu era tão presente que eu a trouxe para a doutrina espírita. Quando os nossos filhos nasceram, já estavam compactuando conosco. Criança tem que vir. Não tem opção não. Ah, ontem teve uma festa. Ela vai dormir até tarde, já está cansada. Evangelização é domingo de manhã. Acorda cedo e vai rezar. Porque essa festa é no domingo à noite. A gente deixa o menino sem ir para a aula na segunda de manhã ou não? Não, tem que ir para a aula. Mesmo tendo a festa domingo à noite. Então nós vamos trazer. Ah, Emerson, mas a gente vai obrigar. Eu estou seguindo Pedro. Apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós, tendo cuidado dele. Aí Pedro fala assim, não por força, mas voluntariamente. Sabe o que é voluntariamente? Amarra e traz. Voluntariamente. Você voluntariamente amarra o seu filho. É assim. E traz. É criança. Não dá autonomia para ela. Ah, Emerson, mas e se for adolescente? Aí olha o que o Espírito de Camilo coloca para nós se for adolescente. Utilize os métodos de persuasão adequados. Métodos de persuasão. Você sabe qual método de persuasão você vai usar para o seu filho. Então imagine, mas tem filhos que vêm mais maduros do plano espiritual? Tem. Vou pegar um exemplo. Eu estava numa palestra para 200 pais. Falei que os pais, o cuidado que eles têm que ter para disciplinar os filhos na tecnologia, não deixar virar à noite. Aí uma garota lá levantou a mão e falou assim, eu posso perguntar? Pode, minha filha, pode perguntar. Ela falou assim, ô Emerson, e quando a mãe da gente não tem disciplina? Eu falei, como é que é? Eu falei assim, minha filha, quantos anos você tem? Ela falou, 11. Eu falei, a sua mãe não tem disciplina? Não. A sua mãe está aqui nesse auditório, aqui do meu lado. Eu falei, minha senhora, nós não estamos no tribunal, mas eu vou te dar o direito de defesa. E ela disse, Emerson, eu não tenho disciplina. Não tenho medo, não tenho. É a minha filha que me educa. Aí eu falei, bom, então a senhora já se posicionou. Filha, como que isso acontece? Ela falou, Emerson, eu falei para minha mãe que ela tem que desligar o computador 11 horas da noite. Eu coloco o meu celular para despertar, porque eu vou dormir 8, 8 e meia, no máximo 9 horas eu vou dormir. 5 para 11 eu coloco meu celular para despertar. Eu falei, e aí? Quando meu celular desperta, eu grito lá do meu quarto, mãe, 5 minutos. Eu falei, e aí, Emerson, quando dá 11 horas, meu celular me chama de novo, eu levanto e fico na porta do quarto. Eu falei, você não fala nada? Ela falou, não, eu fico em pé na porta. Minha mãe me viu chegando, ela já vai lá logo e desliga. E se sua mãe te desobedece? Ela fala, eu coloquei a minha mãe de castigo. Ah, ela já te desobedeceu? Ela falou, uma vez. E aí você colocou sua mãe de castigo? Coloquei. Eu falei, me conta como que funciona esse castigo. Eu falei com a minha mãe, mais 5 minutos. Quando eu cheguei lá na porta, ela falou assim, quem é a mãe aqui sou eu, quem manda sou eu. O computador é meu, quem paga sou eu. Aí, Emerson, eu fui deitar, porque realmente quem manda é ela, o computador é dela e quem paga é ela. É isso mesmo, fui deitar.
No dia seguinte eu acordei para ir para a aula, ela estava dormindo, eu fui lá e coloquei senha no computador. Travei tudo. Fui para a aula. Quando eu voltei, minha mãe chegou e falou assim: filha, eu não estou conseguindo abrir. E aí eu escutei todo o discurso da minha mãe. Na hora que ela terminou de falar, eu falei assim: eu coloquei senha e a senhora está de castigo. E aí a mãe perguntou assim: filha, por quanto tempo? Ela falou: 24 horas. Hoje a senhora não vai ver o computador. E aí, no dia seguinte, antes dela ir para a aula, ela foi lá e destravou tudo e liberou para a mãe usar o computador. Então, eu entendi. A filha chegou na porta, a mãe vai desligar. E eu falei assim: mas aí você vai colocar, se ela não desligar, você vai colocar de castigo de novo? Ela falou: vou, só que eu já avisei para minha mãe. Hoje foi 24 horas, se a senhora me desobedecer de novo, eu vou colocar 48 horas. E da próxima, 72. Então, mãe, não me desobedeça na questão do computador. Eu estou falando de um espírito absolutamente maduro. Ah, mas e se o filho não quiser nos acompanhar? Instrumentos de persuasão. Você descobre qual instrumento de persuasão você tem. Oi. O microfone é programado para a gente ficar calado. Vai chegando o tempo, corta energia. Então, se o filho é adolescente e ele não quer vir, você fala assim: meu filho, vamos lá na reunião? Vamos na reunião? Ô mãe, eu não vou. Ô filho, vão comigo? Eu não vou, eu não gosto. O filho tem 14, 15, 17, 1,98 m, você com 1,53 m. E aí ele olha para você e fala assim: eu quero ver quem vai me obrigar. Meu filho, mas eu gostaria que você fosse. Mãe, eu não vou. Meu filho, vão, sabe quem vai falar lá hoje? Hoje é o Emerson, meu filho. Mãe, quem gosta do Emerson é você. Eu detesto. Ele só fala contra nós que somos jovens. Eu não quero saber de Emerson na minha vida. Meu filho, vão comigo. Mãe, eu não vou. Eu peço aos pais: para de falar de Jesus na cabeça do jovem. Para. Ah, porque Jesus na nossa vida. Para. Não fala de Jesus na nossa vida. Eles já estão por aqui com Jesus. Eles já estão por aqui. Então não fala nada de Jesus, não. O que você vai fazer é falar com ele assim: meu filho, vão comigo. Eu não vou. Vão, meu filho, vão comigo. Mãe, pai, eu não vou. Ah, então tá, eu escutei. Então vão comigo? Olha, a gente vai trocar ideia, tá calor, a gente toma um sorvete, a gente para no self-service, enquanto a gente conversa sobre a reunião. Eu não vou. Você é surdo? Eu peço aos pais para não perder a paciência. Os pais costumam falar: então fica. E eu falo para os pais não falarem isso, não perca a paciência com eles. Continua chamando. Meu filho, eu já escutei. Ô pai, você é surdo? Não, eu não sou surdo. Ô mãe, você é surda? Não, meu filho, eu estou te ouvindo. Então eu não vou. Então tá, filho, então vão comigo. Porque a reunião começa às 8 horas. Você vai chamar e ele vai negar. Você vai chamar e ele vai negar. Você vai chamar e ele vai negar. Até que quando ele perder a paciência, ele vai falar assim: se é importante para você, por que você quer que eu vá? Era tudo que a gente está esperando. Sabe por quê, meu filho? Eu faço um monte de coisas para você que eu não quero. Então eu te peço para fazer uma coisa para mim que você não quer. Só por isso. Ah, é? Porque o jovem chega e fala assim: e o que você faz para mim? Aí você responde para ele: tirando a parte da origem, que se você existe, o espermatozoide é meu, eu não vou descrever. Sabe aquele show que você foi há 15 dias atrás? Eu não concordei, mas eu te levei, eu paguei,
eu te busquei, e eu nem concordo com aquela banda. Sabe aquela festa que você está me pedindo para ir daqui a 30 dias? Eu não gostaria que você fosse, mas para a sua alegria, eu te permito. Ainda levo os seus amigos e trago, e deixo você dormir na casa de um deles, ou trago-os para a nossa casa. Se eu faço isso por você, porque você não pode ir numa reunião comigo? Aí, eles não esgotam os recursos e vão falar assim: chantagem agora? E você vai responder para ele: não, meu filho, isso se chama condição. A vida é feita de condições. A gente faz e a gente recebe. Quem não faz, não recebe. Ah, então quer dizer que se eu não for na reunião, eu não vou poder ir na festa? É. Isso mesmo. Tá bom, então eu não vou na reunião. Ok. Vou para a reunião orar por você, porque no próximo mês vai ser um desespero, porque você não vai à festa. E vamos orar com Jesus. E mantenhamos a nossa palavra, porque 3 dias antes da festa, ele se apresenta para nós com aquela cara de anjo decaído, da treva. E aí a gente cede, e a gente fala: coitado, ele merece. Para com isso, para. Nós temos que ensinar disciplina para eles. Eles não vêm disciplinados do plano espiritual. Essa função é nossa. Essa função é nossa. Isso que eu estou dizendo para vocês está no capítulo 13 do livro Nosso Lar. Clarencio conversando com aquela mãe que quer proteger os filhos na terra. E ele coloca o que ela fez para merecer essa visita. E ela vai falando a série de trabalhos que ela recusou. Vocês lembram quantas horas? Ela está 6 anos no plano espiritual, que ela foi resgatada das zonas de sofrimento. 6 anos. E aí Clarencio pergunta para ela: quantos bônus horas a senhora tem para atendermos o teu pedido? Alguém lembra quantos bônus horas? 304. Aí Clarencio dá uma risada. Porque a gente acha que o espírito superior não ri, mas ri. 304. Clarencio diz assim: tem 6 anos que a senhora foi resgatada das zonas de sofrimento e até hoje só trabalhou 304 horas aqui na colônia de Nosso Lar? 6 anos. Dá uma média, gente, de 50 a 52 horas por ano. Enfim, ele conversa com ela e depois ele fala com ela assim: já que abandonaste as tarefas para ficar refletindo nos campos de repouso, volte às suas reflexões nos campos de repouso. E aí ele diz a frase que vocês não vão esquecer: para a eternidade. Não é hoje não. Quem não coopera não recebe cooperação. Quem não coopera não recebe cooperação. Os nossos filhos não estão fazendo nada. E a gente está oferecendo para eles tudo na mão. Clarencio fala para ela: quem não coopera não recebe cooperação. Então, façamos o melhor que a gente puder nessa relação de educação. Nós estamos no último quartel da transição. No último quartel. Aproveitemos as oportunidades de fazer o bem. Não discordemos da possibilidade de aprender. E contemos com a participação de Deus, que eu gosto de colocar sobre a forma que nos ensina Rabindranath Tagore, sobre a presença de Deus na nossa vida. Rabindranath Tagore foi poeta, escritor, musicista, e ele deu a Gandhi o título de Mahatma. E ele ensina sobre a presença de Deus na nossa vida, e nós vamos contar com essa presença dia a dia. E ele coloca para nós assim: quem foi que fez o sol tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor,
os trilhões de estrelas que cintilam nos céus e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta, os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri, com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia? E fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia, e o instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, e um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo? Quem tem tanto poder? Perguntam outras vozes. Quem pode me dizer, eu vos peço, queridos irmãos meus? E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês.